X de Flamengo e Palmeiras. Tá aí, ó. O Palmeiras hoje é o primeiro colocado, 61 pontos. Do lado esquerdo da tela, o Flamengo, tá, gente? É por ordem de casa. O Flamengo joga em casa, está no lado esquerdo, o Palmeiras está no lado direito. 27 jogos para cada um, 17 vitórias para o Flamengo, 19 para o Palmeiras. O Palmeiras venceu mais, 7 empates do Flamengo, 4 do Palmeiras e 4 derrotas do Palmeiras, 3 do Flamengo. O Flamengo perdeu menos. Eu discuto esse critério de vitórias como desempate sempre. Porque embora um tenha mérito de ganhar mais, o outro tem mérito de ter perdido menos também. Então eu não vejo nenhuma diferença nisso, mas tudo bem. 53 gols marcados, 13 sofridos pelo Flamengo. O Palmeiras sofreu mais gols, 23, mas marcou 51, está encostando ali no Flamengo nessa questão de artilharia do campeonato, já que o Flamengo tinha muito mais gols e o Palmeiras melhorou nos últimos jogos. O aproveitamento como mandante do Flamengo, 76,1%, altíssimo. E o aproveitamento como visitante do Palmeiras também é altíssimo. Tinha o melhor time que jogando fora de casa, acho que ainda tem, 72,2%. Os últimos jogos o Palmeiras venceu 4 e falar empatou, porque os aplicativos internacionais odeiam empate, né? Mas é uma derrota. E o Flamengo venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Desfalque: Cebolinha, Saul, Alan e De La Cruz. Alan e De La Cruz treinaram ontem. O De La Cruz ficou fora contra o Botafogo, principalmente por causa do gramado também, né? No piso sintético. É transição, eles estão em transição. Tá. Alan e De La Cruz, transição, desfalques, Saul e Cebolinha. Paulinho, Evangelista e o Everton no Palmeiras, e o Kelvin é a dúvida. E o Léo Jens agora fala. Vamos então para o nosso campinho. Acho que é um mistério realmente o que vai se passar no gramado do Maracanã de início, mas acho que a gente pode tentar colocar em prática algumas das situações. Primeiro, começando pelo lado do Palmeiras, que eu acho que é um pouco mais fácil de desvendar o mistério. Marcelo Lomba, para mim, será o goleiro. Fux, não tenho certeza e não acho que ele será titular no Maracanã, mas acho que poderia ser uma peça importante para o Palmeiras, por conta do Flamengo tentar pressionar a saída de bola do Palmeiras, ter um zagueiro com um passe mais qualificado do que o Murilo tem. Então, eu acredito que seria uma boa que o Fux fosse titular, mas acredito que o Abel manterá a dupla Gustavo Gomes e Murilo. Como o Palmeiras se estrutura com a bola, Aníbal Moreno geralmente é o primeiro homem de meio campo, vem para o meio dos dois zagueiros, você solta os seus dois laterais, traz os seus meias para dentro. É mais ou menos assim que se comporta o Palmeiras no momento com a bola. O Flamengo provavelmente tentará pressionar o Palmeiras no seu próprio campo, e aí acho que pode eventualmente usar uma marcação homem a homem, o que é algo arriscado, mas que o Flamengo pode eventualmente fazer. E uma das alternativas para o Palmeiras, que ficou muito claro no jogo contra o Cruzeiro, é trabalhar a bola rápido de um lado para o outro e gerar essa inversão do lado contrário. Se essa jogada começar a ser criada aqui pelo lado esquerdo e a bola rodar para o outro, ela vai fazer com que o Samuel Lino inicialmente esteja num zagueiro do Palmeiras e o Alexandro tenha que percorrer uma longa distância para ir buscar o Giai. Assim, o Cruzeiro criou suas principais chances no Maracanã há menos de um mês. Então, para mim, esse é um caminho para o Palmeiras. No momento em que o Palmeiras conseguir ganhar certo campo, eu não acredito que o Felipe Luiz vai manter esse encaixe homem a homem. E como é que o Flamengo vai conseguir ter uma sobra na sua linha defensiva, principalmente para se defender por conta de Flaco Lopes e Vitor Roque? Eu acredito que o Alexandro vai ser um terceiro zagueiro e o Samuel Lino vai voltar para ajudar na marcação. Por isso, eu acredito que o Samuel Lino será titular no duelo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ele começa jogando porque acredito que seja o único jogador com essa capacidade de ser praticamente um ala no momento defensivo para o Flamengo. Jogou assim no Atlético de Madrid, inclusive. Jogou assim. E neste momento do jogo, para ter uma sobra aqui, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, diante de Vitor Roque e Flaco Lopes, o Flamengo terá que fazer uma escolha. Desses 3 homens aqui, o Flamengo vai ter que escolher 2 para marcá-los. Por isso, eu não descarto a hipótese do Pedro ficar fora, porque o Felipe Luiz já disse mais de uma vez que quando ele precisa de jogadores que precisem marcar mais de um atleta do adversário, esses caras são Bruno Henrique e Plata.
Então, neste caso hipotético aqui, de repente o Arrascaeta pode vigiar um deles e o Plata vigiar outros dois, porque o Plata é um cara que tem esse ritmo na marcação para marcar mais de um atleta ao mesmo tempo, e o Carrascal poderia vir aqui por dentro para pegar o Andreas Pereira, não deixar o Andreas Pereira respirar. Então, para mim, são algumas das possibilidades justificando por que eu coloquei esses atletas. Mas, claro, não descarto a presença do Pedro como centroavante ou algo do tipo. É o seguinte, é claro que ele está lá trabalhando todos os dias, ele tem as convicções dele e tudo mais, mas assim, é difícil você colocar na cabeça das pessoas que, para um momento decisivo, você vai tirar o jogador com mais capacidade de definição, sendo que você precisa de gols, para colocar um jogador que ele vai exercer uma função tática de marcar a saída de bola do adversário. É difícil. É difícil. Eu não sei eu se entendo, isso vai acontecer. mas é difícil. Não sei se vai acontecer. Estou levantando uma hipótese aqui. É uma possibilidade. Eu acho que o Pedro vai para o jogo pelo discurso do Felipe Luiz no pós-jogo contra o Botafogo. E pela partida que ele fez. Claro. Pedro foi, se não o melhor, um dos melhores jogadores em campo. Porque se isso acontece, Berna, vai de encontro àquilo que ele falou quando ele assumiu. E o campo fala. Exato, e que ele é obrigado a arrumar um espaço para os jogadores mais qualificados. Ele não abre mão de qualidade. Sim, sim. E, assim, a gente está falando de um jogador, repito, que na quarta-feira foi decisivo. Claro. Com um gol e um passe para o gol do Luiz Araújo. Embora o Plata tenha entrado bem, né? O Plata fez um gol de cabeça no primeiro toque dele na bola. Sobre o Palmeiras, eu não vou me surpreender se ele não colocar o Bruno Fux junto com o Aníbal Moreno. No meio de campo, tirando o Veiga, de repente, e colocando o Andrés Pereira. Eu tô pensando na questão, principalmente do Veiga não jogar. Porque eu lembro das últimas partidas com o Flamengo, a questão principalmente do Pulgar passar sozinho, o Veiga não acompanhar até o final. O Pulgar fez até um gol no Maracanã. Eu tô tentando lembrar quando foi esse jogo, mas foi 1 ou 2 anos atrás. Mas aí não seria o Maurício? Pode ser Maurício ou pode ser Veiga. Eu acho que nenhum dos dois vai para o jogo. Eu acredito que um dos dois vai jogar. Pode ser Veiga ou pode ser Maurício. Mas você concorda que não seria uma surpresa? Não seria uma surpresa, mas eu acho difícil que ele trabalhe com 2 volantes mais... E o André Vocês vai acharam que o Fux mais cabeça foi de bem área? Aí no o Bragantino? Eu acho o Fux um bom jogador, mas um pouco atabalhoado. Assim. Eu acho que por conta do Flamengo pressionar o Palmeiras nos primeiros metros, a tentar abafar, fazer o Palmeiras não respirar, você precisa dos jogadores mais qualificados para sair jogando. Por isso, a questão da bola longa que ele tem, de virada de jogo. Por isso que eu acredito que Andrés Pereira será titular como segundo homem de meio campo do Palmeiras, por conta da saída que eu já mostrei, e ali você reúne vários jogadores que tenham capacidade para sair jogando nos primeiros metros. Então você tem o Aníbal Moreno, que muita gente não fala desse aspecto, mas ele tem um passe melhor do que o concorrente dele, do Martínez. Você tem o Gomes, que é um bom passador, o Bruno Fux é um bom passador e o Andrés Pereira é um bom passador. Se por acaso você muda o posicionamento do Andrés, você faz com que ele não participe desse processo inicial de saída. Ele vai atuar numa faixa um pouquinho mais na frente. Então, por isso, eu acredito que ele vai manter esses caras aqui. Eu acho que se ele tivesse o Kelvin bem, 100%, ele poderia usar os 3. Linha de 3. Não, aí eu vou chegar nesse ponto. Como o Flamengo vai atacar nessa formação aqui e como o Palmeiras pode se defender sem mexer tanto na escolha das peças, mas mexendo só nas funções. Então, aqui eu já tenho o Flamengo posicionado para sair jogando. Então, geralmente, o Flamengo com 3 zagueiros e o lateral esquerdo aqui, que no caso é o Alexandro, faz esse terceiro homem. Pode ser diferente, já a gente entra na variação, mas no que tem sido mais previsível ou mais comum. Então, esses 3 fariam com que o Palmeiras tivesse que ter uma inferioridade numérica, aí o Flaco, por exemplo, assim como era a questão do Flamengo, o Flaco teria que dividir o Alexandro e o Léo Pereira para o Vitor Roque ficar com o Léo Ortiz. Os 2 meias do Palmeiras, nesse caso, você pode até trazer o Andrés Pereira para fazer uma pressão no Jorginho, não deixar com que ele respire, e o meia do outro lado ficaria no Pulgar. Nesse caso aqui, o Arrascaeta ficaria vigiado pelo Aníbal Moreno, e por ter o Carrascal, nessa hipótese com o Carrascal no time do Flamengo, o Carrascal vai jogar um pouquinho mais por dentro. Para que você não tenha uma situação de 2 contra 1 com o Piquerez aqui embaixo,
o Piquerez pode vir jogar um pouco mais por dentro, como se ele fosse um terceiro zagueiro, e o Felipe Anderson fazer uma espécie de um ala pelo lado esquerdo. Não seria algo inédito, o Palmeiras jogou assim, dessa forma, contra o River Plate. Então, é um desenho bem possível. E aí, nesse caso do Flamengo aqui também, estou colocando o Plata, mas o Felipe Luiz pode pedir uma parede, um jogador para segurar um pouquinho mais a bola, e aí, no caso, seria o Pedro e não mais o Plata. Mas eu acho que o Carrascal tem muita chance de jogar. E no meu time, o Carrascal jogaria. Porque eu acho que um dos caminhos também para o Flamengo é tentar concentrar esses jogadores um pouco mais por dentro. E nessa formação do Palmeiras aqui, você tem um lateral que é mais marcador, no caso o Giai, do que o Kelvin, para segurar o Samuel Lino. E uma dobra pode vir com o Gustavo Gomes. O Samuel Lino passou pelo Giai, você tem a cobertura de um zagueiro rápido, de imposição, que poderia fazer esse tipo de cobertura, e no caso o Pedro ficaria com o Bruno Fux. Então, acho que o Arrascaeta pode entrar mais na área. E aí por isso que é importante que o Arrascaeta chegue bastante pelo lado esquerdo, para que o Flamengo não fique, o Palmeiras não fique confortável daquele lado com uma dobra para cima do Samuel Lino aqui. Porque se o Arrascaeta chega por aqui, você iguala, ou pelo menos tem uma situação sem tanta inferioridade numérica. Acho que são situações. O Arrascaeta é um jogador que tem aparecido bastante. Às vezes, né, durante o jogo, ele cai um pouco pro lado esquerdo. Muito, né? Muito. Com o Jorge Jesus, ele jogou assim. Praticamente não acessa o lado direito, mas o lado esquerdo ele acessa muito. O Dorival era um jogador centralizado. Bom, é isso então, né? Discutimos aqui Flamengo e Palmeiras. Tem muita coisa para discutir, né? Vai ter cara a cara? Vai ser espetacular. Acho que não. Hoje não vai ter. Não vai ter cara a cara. Acho que hoje não vai ter cara a cara. Duelo de gigantes, falou o Clebão. Duelo de gigantes vai ter? A primeira vez que eu vi duelo de gigantes no teleprompter, eu achava que era relembrar alguns grandes jogos. Não. É uma forma de ludibriar a minha pessoa colocando cara a cara no ar. Exatamente.